Você que está chegando aqui agora, não sei se você me assistiu na aula de ontem, na aula que eu compartilhei, está rolando um desafio, são 21 os conteúdos que eu preparei justamente para te ajudar você a montar o teu negócio, montar a tua empresa de contabilidade. Se esse é o teu objetivo, você está sem sombra de dúvidas no local correto. Aqui eu quero te ajudar com conteúdo, tanto conteúdo técnico, porque eu sei que é uma grande dificuldade de quem está iniciando o teu negócio contábil, muitas vezes o conteúdo técnico acaba nos travando. Eu também quero te ajudar como que você faz para atrair mais clientes, como que você atrai os seus primeiros clientes no teu negócio contábil. Então eu preciso que você entenda que eu orquestrei 21 conteúdos que são como se fosse uma receita de bolo. Eu sei que muita gente está muito esperando com muita atenção a parte técnica, mas eu preciso te mostrar, porque não tem como você começar um bolo, você começar já pela parte final. Então eu preciso te preparar também do processo inicial, onde eu te falei que você tinha 2 atividades para fazer, porque foram 4 passos que eu passei na aula de ontem. E esses 4 passos, 2 dependia exclusivamente de você e 2 vai depender exclusivamente de mim. Então espero fortemente que você tenha feito, que você tenha praticado o que eu falei na aula de ontem. Então, só para reforçar como é que vai funcionar esses desafios, essas aulas que eu estou elaborando para vocês. São 21 conteúdos, desde o processo inicial de uma empresa de contabilidade até o processo prático, até o processo de marketing, de atração, conhecimento técnico. Tudo isso eu vou te ajudar, tudo isso a gente vai abordar nesses 21 dias. Então, os cronogramas dessas aulas, caso você queira saber antecipadamente, está no meu canal do Telegram. Se você ainda não está fazendo parte, se você ainda não está lá, tanto no link aqui do meu Instagram na bio, como no canal do YouTube tem um link para você entrar e fazer parte. E para você que por algum motivo, por algum dia não conseguiu estar presente comigo aqui nas minhas aulas, no dia específico, você tem a oportunidade de rever essas aulas por 24 horas lá no meu canal do Telegram. Assim que eu finalizo ela aqui, eu deixo o link logado do YouTube por 24 horas, ou seja, hoje à noite a aula de ontem ela já vai ser retirada do ar. Mas lembrando que é importante que você, nesse momento, fique aqui comigo, entre ao vivo, porque a partir de agora a gente vai entrar em conteúdos técnicos que muitas vezes podem surgir dúvidas, e essas dúvidas você vai ter a oportunidade de perguntar e eu poder te ajudar aqui nos momentos ao vivo. Então, se você quer que as suas dúvidas sejam respondidas, ontem eu já vi que teve várias dúvidas no YouTube, muitas pessoas comentaram lá, então você faz tanto lá, para você que está me assistindo pelo YouTube, coloque nos comentários, é importante eu saber como que eu posso te ajudar ainda mais, e no Instagram também é importante que você coloque nos comentários como que eu posso te ajudar. Eu te peço ontem no meu canal do Telegram para retribuir, eu te peço um único pedido nesse início. O meu objetivo é levar esse conteúdo de forma gratuita. Compartilhei ontem, eu acho que eu não vi ainda ninguém se dispusendo a compartilhar conhecimento para você que não tem experiência para montar o teu negócio contábil. Eu te faço 2 pedidos para você retribuir, que eu quero levar essa informação, eu quero levar esse conteúdo para mais pessoas. Como que a gente consegue fazer isso? Se você tiver grupos, se você tiver grupo de faculdade, pessoas, você conhecer amigos nossos contadores que estão querendo iniciar, mas estão completamente perdidos, desde a parte de conhecimento técnico ou qualquer outro motivo, cara, compartilhe essa live, compartilhe lá no canal do YouTube, marque ele no Facebook, marque ele no Instagram, porque você não vai estar só me ajudando, você vai estar ajudando ele a dar um passo a mais, nesse objetivo que ele tem de montar o teu negócio contábil. Então essas 21 aulas vão ser totalmente gratuitas, não vai haver cobrança nenhuma. Estou aqui compartilhando o meu tempo e minha experiência com você. O que eu te peço nesse momento é só você faça isso, compartilhe, me ajuda a levar isso para mais pessoas. E aqui, das maneiras que você pode fazer me ajudando, clica no coraçãozinho, porque assim o Instagram vai notificar para toda a minha base, para toda a tua base de amigos também. Vamos levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, os recados estão dados, canal Telegram, se você ainda não faz parte, vale a pena você fazer parte, totalmente gratuito, e lá eu compartilho também. Além dessas aulas, outros conteúdos exclusivamente para quem quer montar uma empresa de contabilidade. Então, na aula de ontem tem quem estava aqui comigo, a gente falou de 4 passos que você deve abordar para iniciar o teu negócio contábil. Aqui a gente já vai começar num conteúdo um pouco mais técnico, de o que você precisa se preparar antes, o que você já precisa ficar atento antes, no momento que você está se planejando a ter o teu escritório contábil. Eu não sei
Coloca aí nos comentários qual o seu objetivo, se você já é empregado, se você está querendo deixar o emprego e ter um negócio contábil. Se você já tem um negócio contábil, mas ainda não está conseguindo ter resultados na tua empresa de contabilidade, não sei qual o teu objetivo aqui. Coloque nos comentários, mas o que eu sei é que eu vou tentar te ajudar. Então, se você está pensando em montar ainda o teu escritório de contabilidade, sair do teu emprego e ter a tua empresa de contabilidade, tem alguns pontos que a gente vai falar hoje. Eu separei alguns passo a passo que já é importante que você saiba nesse primeiro momento. Nem necessariamente o que eu queria compartilhar com vocês aqui, pessoal que está me assistindo, não necessariamente você já tem que sair do seu emprego agora, de imediato, fazer o planejamento, sair de imediato e já, antes de nada, já sair e já tentar abrir o teu escritório de contabilidade. Lembra que eu falei ontem, o importante nesse momento é você ter isso como meta clara ter isso como meta no teu objetivo e fazer o planejamento, entender o que precisa para isso ser feito, para que você consiga realizar esse objetivo. Então é importante que você saiba os primeiros passos. Eu separei aqui como primeiro passo, como uma primeira informação que muita gente no inconsciente acha que não deve levar isso em consideração, acha que isso se resolve depois, mas é você ter claramente pensado já se você está querendo montar o teu escritório contábil, se você vai abrir ele com sócios ou você vai abrir ele individual, você vai abrir sozinho. É importante você já pensar isso. Por quê? Porque tem algumas situações que você já vai precisar definir antes, que você já vai começar a pensar, a orquestrar como que você vai fazer isso. Então eu vou colocar aqui para você alguns pontos baseado na minha experiência, de quando eu abri a minha empresa de contabilidade, conversando também com outros colegas, pontos que você já deve levar em consideração. Lembra que eu falei que essas 21 aulas que a gente está compartilhando, que eu vou compartilhar com você, é como se você estivesse fazendo um bolo. Lembra, sabe como é que é fazer um bolo? Se você começar o bolo no início errado, o que vai acontecer provavelmente com esse bolo no final? Provavelmente ele vai se danificar, ele não vai sair com o resultado esperado. Por que isso acontece? Porque muitas pessoas querem pensar muito lá na frente e esquecem do básico, esquecem do alicerce do teu negócio. Então é importante que você saiba desse procedimento. Então o passo 1, se eu fosse para dizer, cara, passo 1 para você que está pensando em ter o teu escritório contábil, pensa o seguinte: eu vou abrir ele com sócios ou eu vou abrir ele sozinho? Como assim com sócio? De repente você tem um amigo de faculdade, de repente você já tem uma pessoa próxima de você que quer montar a tua empresa de contabilidade, que já tem esse mesmo objetivo. Então, caso você analise essa situação, eu vou te colocar aqui alguns pontos que vai te ajudar você a tomar essa decisão, se você abre sozinho ou se você abre com outros colegas. Então vamos imaginar de forma prática, primeiro, como que vai funcionar, como que funciona uma empresa de contabilidade, um escritório de contabilidade. Isso independente se ele é no sul, se ele é no norte, se ele é no nordeste, independente. A estrutura de empresas de contabilidade, ela é basicamente muito parecida ou quase idêntica. Então o que você precisa entender? Se você ainda nunca teve contato com uma empresa ou trabalhou dentro de uma empresa de contabilidade, é importante que você já saiba como que funciona a estrutura lá dentro. Então vamos imaginar, as empresas de contabilidade elas são feitas internamente por departamentos. Então você vai ter um departamento fiscal, onde esse departamento está relacionado a toda a apuração de impostos, toda a classificação de notas fiscais. Então, ou seja, tem toda a estrutura do departamento fiscal. Tem também a estrutura do departamento contábil, onde ele vai ficar responsável pela parte de fechamento contábil, fechamento das obrigações contábeis, fechamento de balança, emissões de balancetes. Toda essa parte contábil ela vai existir. Existe a parte de legalizações de empresas, que eu chamo assim, tem gente que chama de paralegal, tem gente que chama de departamento de processos, não importa. Mas o que importa é você entender o que cada departamento desse faz, para você já começar a pensar se vale a pena ter sócio ou não, ou se começa com sócios ou não. Então você tem o departamento de legalização, que é o departamento de processo. Esse departamento ele vai cuidar toda da parte de abertura, de encerramentos, de alterações de empresas, ele vai ter essa utilidade. E você também tem o departamento pessoal, que vai cuidar toda da parte de admissão, contratações
de funcionários, toda essa parte parte de departamento pessoal. E muito importante, uma sacada, muita gente acredita que só existe esses departamentos, mas o que existe um departamento muito importante que tem que ser levado em consideração e que eu levo muito em consideração, e durante essas aulas a gente vai falar muito, que é justamente o departamento comercial do teu negócio contábil. Então é importante que você tenha definido esse departamento, porque é ele que vai ser responsável por cuidar de toda a atração e captação de novos clientes, e até muitas vezes contatos com os clientes, fica mais responsável, fica mais atrelado a esse departamento. Então, depois que eu te mostrei toda essa estrutura, onde eu quero chegar no assunto sócio? Porque se você vai abrir sozinho o teu escritório contábil, ou se você vai abrir com pessoas que você vai convidar para fazer parte da tua empresa de contabilidade, você tem que entender que se você for sozinho, você vai ter que absorver praticamente todos esses departamentos sobre sua responsabilidade. Então aqui eu coloco um ponto positivo, caso você queira, caso você convide outras pessoas para fazer parte da sociedade, da empresa de contabilidade que você está montando. Por quê? Porque você vai dividir, você vai ter a possibilidade de dividir responsabilidades no teu escritório contábil. Então, quando nós falamos, muita gente fala, eu vou ter sócio, só pensa em dividir a parte financeira, vai ser mais uma pessoa para tirar prolabore, vai ser mais uma pessoa que eu vou ter que dividir o meu faturamento. Você não tem que levar só no lado de faturamento, só no lado nessa parte financeira. Você tem que entender que ou você abre sozinho, onde você assume todas essas obrigações, todos esses departamentos, ou você pega colegas, pessoas que você já tem uma certa afinidade, que você tem o mesmo objetivo, é importante isso, que os dois tenham o mesmo objetivo, onde você pensa que vão ser pessoas que vão agregar conhecimento em cada departamento. Então é muito comum, já vi muitas pessoas montando sociedade, onde ele pega o fulano, que é muito bom na área de fiscal e contábil, ele pega o ciclano, que é muito bom na área de departamento pessoal, porque ele acaba dividindo responsabilidades. E isso vai surgir um efeito positivo lá na estrutura interna da tua empresa de contabilidade. Por quê? Porque muitas vezes, se você optar em abrir essa empresa contábil sozinho, você vai ter que absorver cada departamento desse e, consequentemente, você vai ter que contratar mais mão de obra para cuidar desse departamento. Uma coisa que muita gente confunde é, então eu vou chamar 2 colegas, um vai cuidar do departamento fiscal e o outro vai cuidar do departamento pessoal e eu vou cuidar, por exemplo, da parte comercial. Então eu simplesmente vou esquecer esses 2 departamentos e vou ficar só focado na minha. Cada sócio, cada parceiro que eu resolvi abrir minha empresa de contabilidade vai se virar em cada departamento. Aí onde você também se engana. Quando eu estou falando para você escolher parceiros, um ponto positivo de você ter sócio é para dividir responsabilidades. Não quer dizer que você não vai saber nada de departamento pessoal, não quer dizer que você não vai saber nada de departamento de legalização, não quer dizer que você não vai saber nada de parte fiscal. É importante e é necessário que você saiba, porque na hora de uma eventual conversa com os seus possíveis clientes, você não vai ter, de repente você está sozinho numa situação, então é importante, é extremamente importante que você tenha o domínio, pelo menos, de cada departamento desse. Quando eu falo domínio, pessoal, não é o domínio de você ir lá e saber preencher, por exemplo, uma CFIP na área de departamento pessoal. Se você não é responsável, você tem um sócio para isso. É você entender, você conversar com o seu cliente sobre o processo de admissões, processo de afastamento, processo de desligamento. É você ter condições de conversar com o seu cliente, como se você está abrindo a empresa dele, de quais são as melhores opções para ele abrir, quais são os regimes tributários que eles têm disponível, quais são a forma que ele vai abrir para a empresa dele naquela situação, pagar menos impostos. Então não necessariamente você precisa saber lá apertar o botão de constituir aquela empresa nesse momento, caso você tenha mais sócios. É importante só que você tenha um conhecimento geral, né? Você tenha condições de conversar com os seus clientes, conversar com o seu cliente a respeito de cada assunto desse. Então, eu quero levar esse ponto positivo para você analisar que
a escolha, obviamente, ela é sua. Ou você pode iniciar sozinho, só você, não tem problema nenhum, ou você pode pensar em encontrar pessoas que estão com esse mesmo objetivo que você. O que eu quero passar de mensagem nesse momento aqui é que você não deve simplesmente olhar a parte financeira e pensar que você somente vai dividir lucros e esquecer da parte de contribuição que cada sócios desses vão ter, que cada pessoa, parceiros que você escolher vão ter no teu negócio contábil. Então é importante que você observe isso. E para quem está começando também, na maioria das vezes é importante porque se divide investimento, divide o valor de investimento inicial do teu escritório contábil. Então, se você planeja lá investir R$5.000, R$10.000, talvez você não tenha isso sozinho, você chama 2 parceiros, um parceiro e já tem essa parte financeira mais reduzida também, te possibilita de você chegar no teu objetivo final, que é ter o teu escritório de contabilidade. O que eu preciso que você entenda aqui é que você abra a mente, se caso você abra a mente e não olhe a parte de sociedade como algo ruim, e sim como algo positivo que pode te agregar você a ter teu negócio contábil. Agora, se você vai optar por ter o teu negócio contábil por sociedades, é extremamente importante que você tome algumas conversas com ele antes de iniciar. Porque eu costumo dizer que sociedade é mais ou menos quase igual a um casamento. E tudo que é bem acordado antes, eu costumo dizer que o combinado não sai caro, sai o combinado. Então, se você achar, diante desses pontos positivos que eu falei para você, se você achar que é viável que você comece o teu escritório contábil, que você comece a tua empresa contábil com sócios, seja ele 1, 2, 3 sócios, é importante que algumas situações já sejam revistas, sejam conversadas antes de iniciar a sociedade. Por quê, Eduardo? Para evitar problemas lá na frente. Então, lembre-se, tudo que é combinado não sai caro, saiu combinado. Então, eu quero te passar aqui, eu quero que você anote, caso você opte por essa segunda opção, de encontrar parceiros, encontrar colegas que também querem iniciar seu negócio contábil, algumas situações que, na minha experiência, na maioria das vezes, acaba trazendo ruídos lá na frente de quando a gente opta por montar um negócio contábil. Por exemplo, já vou te adiantar, você já tem que conversar com cada um deles, se é 1, se é 2, se é 3. Fulano, quem vai ficar responsável pelo tal departamento? Quem vai ficar responsável pelo departamento fiscal? Quem vai ficar responsável pelo departamento contábil? Quem vai ficar responsável pelo departamento pessoal? É importante que essa conversa já exista e que você já fique pré-definidos onde cada um vai ser responsável por aquela área. De novo, não quer dizer que o pepino está na mão de cada sócio. Não, quer dizer onde cada um vai ter ali a sua liberdade de gerenciar aquele departamento. Isso evita muitos transtornos lá na frente, porque senão de repente acha que eu estou no comercial, o outro não, eu estou no fiscal, o outro eu só estou com o contábil, eu estou muito sobrecarregado. Então é importante que já essa conversa seja franca e que cada um analise, que cada um de vocês já tenha essa conversa com cada pessoa que você resolveu montar o teu negócio. Segundo ponto muito importante, lembrando que a partir de agora, a partir dessas aulas, essa já é a segunda, a gente já vai entrar na parte de conhecimento técnico nas próximas aulas, perguntas, pode ir colocando tanto aqui no Instagram como no YouTube, que eu dou uma olhadinha pro lado aqui, no final a gente vai fazer um bate-bola, vou responder caso você tenha alguma dúvida específica dessa aula aqui de hoje. Lembrando, reforço para você que chegou agora, são 21 conteúdos, então não se desespere. Eu sei que muita gente quer aprender um setor específico fiscal, o outro quer aprender pessoal, o outro quer ter como que atrai clientes para o escritório contábil. Tudo isso vai ser abordado, porque isso é um bolo de uma forma completa. E para a gente chegar, lembra que eu falei ontem, quem não estava aqui ontem, vou repetir. O meu único objetivo aqui é que seja uma única pessoa que eu consiga contribuir com a abertura do escritório dela, ou que eu consiga contribuir com o crescimento desse escritório, caso ela já possua. Então, para que eu possa
ajudar cada pessoa dessa é como se fosse um bolo de uma forma completa. Eu vou te dar a receita, eu vou te dar o passo a passo. E não adianta você ter um bolo muito completo, um bolo bonito, mas o recheio, a base dele, que é essa base inicial que nós precisamos tê-la, fique corrompida. Então isso não é importante. Então eu sei que cada um tem as suas dúvidas e espero fique tranquilos que todos os temas vão ser abordados durante essas aulas e dúvidas vão surgindo e eu vou responder cada um. Então é importante que nesse passo você já faça essa definição de que cada sócio vai ser responsável, que cada sócio vai ser responsável por cada atividade que ele vai desempenhar. Número 2, passo número 2 que você já tem que observar. Pode dar, não vou dizer que dá, mas pode dar muita controvérsia, muito problema lá na frente, que é prolabore. Pessoal, uma coisa eu quero combinar aqui com eu e você, essas 16 pessoas que estão aqui me acompanhando. Uma coisa eu quero combinar, nós somos contadores, nós somos empresários, então não vamos montar uma empresa naquela parada de entrou 20 mil, as contas é 5 mil, sobrou 15 é 7,5 para cada sócio e amanhã, próximo mês a gente vê o que vai dar. Gente, nós somos contadores e acima de tudo nós somos empreendedores, então já é importante nessa jornada que você já defina. Todos nós sabemos o que é um prolabore. Prolabore é a retirada mensal onde cada sócio vai ter. Então é importante que esse prolabore seja sentado, se for com sócios, se for individual, pessoal, nada disso é necessário nesse primeiro momento, é só você vai precisar de outras sequências lá na frente. Mas se você optar em abrir o teu escritório com sociedade, é importante que seja definido o prolabore onde cada um desses sócios vão ter. Então, ou seja, você tem que definir já inicialmente, fulano, quanto que você vai ganhar, quanto que eu vou ganhar, quanto que o ciclano vai ganhar. E se precisar por algum momento reduzir, quanto que nós vamos reduzir do ciclano, quanto que nós vamos reduzir do fulano, e quanto que nós vamos reduzir do fulano. É importante porque tudo que é combinado não sai caro, saiu combinado. Então, muita gente acha, vamos montar a sociedade, todo mundo está animado, mas as dificuldades podem aparecer e provavelmente elas vão aparecer, porque nós somos donos de empresas, não é porque a gente tem um escritório de contabilidade que a gente está livre de todos os problemas que existem. O problema pode existir. Então é importante que você já tenha definido a questão de prolabore, onde cada um desses sócios vão ter como retirada mensal de prolabore. É importante que você faça isso. Então, questão número 2 é questões de prolabore. Tome esse cuidado, pense nisso antes de você iniciar a tua empresa contábil. E último ponto relacionado mais a essa parte de estrutura é você pensar quem vai ter um administrador específico do teu negócio. Quem não sabe administrador é quem vai tomar as decisões, obviamente que elas são em conjuntos, mas quem é o linha de frente, quem é a pessoa que vai dar a direção para a tua empresa de contabilidade. Então, esses pontos, pessoal, são pontos que parecem básicos para a gente, mas ainda é escuro para muita gente que monta um negócio contábil. Começam de qualquer jeito e possivelmente lá na frente pode ter problemas relacionados a isso. Por quê? Porque isso não foi combinado antes. Nada que é combinado antes, lá na frente fica muito mais difícil de resolver. Então são pontos simples que precisam ser resolvidos antes de você dar o primeiro passo, antes de você pensar em estrutura, que é o que a gente vai falar amanhã. Antes de você pensar em estrutura, já partir para o investimento, já partir para montar o teu escritório contábil, fazer todos os investimentos necessários. Então é importante que isso seja pré-definido antes, para que lá na frente não acaba trazendo transtorno. Então essa parte de estrutura, de organização, eu já queria compartilhar com você. Esses os pontos que você tem que levar em consideração para você iniciar sua empresa contábil, se for com um sócio. Agora, partindo por uma efetividade mais de empresa de negócio. O que eu te orientaria nesse primeiro momento? São alguns pontos já partindo para nossa planejamento de abertura de escritório, planejamento da nossa empresa. Uma coisa que eu queria deixar claro já aqui nas nossas aulas é que daqui para frente, quando eu falo planejamento de abertura, não quer dizer que você necessariamente nesse momento
vai precisar alugar uma sala comercial, vai precisar montar o teu ponto. Não, eu vou te mostrar opções que você já pode começar. O mais importante é começar do jeito certo e começar a fazer com que os clientes que você possui saibam que a tua empresa de contabilidade existe. Então é importante você tomar esses cuidados iniciais. Passo 1 que você já deve fazer, você já tem que começar, lembrando que você seguiu o objetivo, escolheu se vai ser com sócios ou vai ser com sócios, sem sócios. O passo número 2 é você já começar a pensar no nome desse escritório contábil que você vai utilizar. Nossa, Eduardo, parece tão simples, tão óbvio escolher o nome, por que você está trazendo isso? Porque, pelo amor de Deus, não vamos escolher junções de sobrenomes, várias outras combinações que não traz credibilidade para a tua empresa de contabilidade. Lembra que para você conseguir ter sucesso, para você conseguir ter uma empresa de contabilidade de valor, que as pessoas enxergam valor no teu negócio, você precisa começar a entender que você precisa pensar como empresário, você precisa pensar como empreendedor. Então o nome é uma coisa muito importante, que você deve se atentar, mesmo que pareça uma coisa óbvia, parece uma coisa muito comum, mas um nome mal escolhido pode trazer consequências lá na frente para a tua empresa de contabilidade. Então, se você é com sócios, já senta, já veja as opções de nomes que você pode adotar na tua empresa de contabilidade. Aqui eu só trago um adendo para você evitar combinações de sobrenomes e nomes muito estranhos que não vai trazer valor nenhum para agregar na tua empresa contábil. Depois que essa parte de nome, ela está basicamente atrelada a algumas situações que a gente vai compartilhar aqui agora. Você já vai ter que começar na identidade visual do nome da tua empresa, do nome da tua empresa contábil, porque o que eu menos quero, o que eu menos incentivo você aqui é trazer nomes, trazer uma identidade visual que vai te prejudicar, que não vai te agregar absolutamente em nada na tua empresa contábil. Então eu trouxe aqui uma sequência de coisas que você já deve pensar. Pense num nome bem bacana, pense na sua identidade visual. Hoje a gente tem recursos. Eduardo, eu não tenho dinheiro para investir. Tem recursos, tem vários sites freelancers que você contrata profissionais de design. Não precisa, pessoal, nesse momento aqui, contratar uma mega agência de publicidade, escolher o melhor nome, nada disso. O que a gente está fazendo aqui é evitando investimento. O que você tem que começar comece com o que você tem. Se você tem pouco, comece com pouco. O que você tem que entender é que na maioria, conforme o processo vai andando, você vai melhorando a identidade visual, você vai desenvolvendo um site, você vai tendo condições de investir. O que aqui eu quero que você entenda o mais importante, não faça um nome de qualquer jeito, não faça uma identidade visual de qualquer jeito, porque isso vai te atrapalhar. Então, Eduardo, eu tenho pouco dinheiro, como é que eu faço para começar? Existe o Workana, por exemplo, que é um site freelance onde você contrata profissionais que vai por um preço muito acessível, vai te fazer uma logomarca, vai te fazer um nome bacana, vai te fazer a identidade visual do teu negócio, que vai passar uma credibilidade. O que você precisa entender é que essas opções vão te passar uma credibilidade para aquelas pessoas que estão te acompanhando. Então esses pontos eles devem e precisam ser levados em considerações. E o mais importante aqui um dos 2 pontos importantes ainda pensa em já escolher o seu nome da tua empresa de contabilidade, verificando se esse nome que você escolheu tem disponibilidade de site. Por quê? Senão a gente faz o processo todo ao contrário. Eu falo a gente faz porque eu fiz, eu não quero que você faça isso. Primeiro a gente pensa no nome, faz identidade visual, aí depois, quando a gente cresce, que a gente vai pensar em registrar a marca da minha empresa, aí vai descobrir que essa marca não pode mais ser registrada porque outras pessoas já possuem e você não tem site disponível. Então, dentro das estratégias que a gente vai ter nos próximos dias aqui para te ajudar a captar clientes, a atrair clientes, a gente vai utilizar 100% das redes sociais, 100% do que as mídias sociais nos oferecem, mas desde que você use da maneira correta. Então, se você não tiver site, se você não pensar nisso antes, na hora que você está escolhendo o nome, você vai ter um outro problema lá na frente. Você pode até gastar com identidade visual,
Você pode até conseguir fazer o registro, mas se não tiver site, vai te atrapalhar, vai te causar um problema muito grande para você que está pensando em utilizar essas estratégias digitais, utilizar essas redes sociais para o teu negócio. Então, esses pontos, eles são basicamente os pontos iniciais para você já pensar e começar a perceber que a tua empresa de contabilidade já começa a criar forma e já começa a criar perfil de uma empresa verdadeiramente que vai ter sucesso. Então, ontem eu te falei, olha, o que eu mais preciso de você aqui é que você tome a decisão e você encare esse objetivo que é ter o teu negócio contábil. Passo aula 1 de 21. Aula 2 de 21, já estou te dizendo, olha, tome essas decisões. Vai abrir sozinho, vai abrir com sócios, vai abrir individual, como que você vai esquematizar essa estrutura. Essa é a aula número 2. Junto com a aula número 2, já te digo, olha, pensa no nome, onde você leva em consideração toda a identidade visual bem feita. Quem não entendeu, o nome do site é Orkana, só colocar no Google Orkana, que é um site de plataformas de freelance, onde eles estão vários prestadores de serviço, várias coisas você consegue contratar lá, e são preços bastante acessíveis. Então, assim, eu acredito que muitos colegas acabam pecando na parte de identidade visual. Imagine quantas vezes você já comprou, já viu uma logomarca de uma empresa, já viu algo um pouco mal feito e aquilo não te passou credibilidade. É a mesma coisa quando os nossos clientes estão comprando da gente. Então, a identidade visual, nesse primeiro momento, ela sim passa uma credibilidade para você. Então, é importante que você pense nisso. E o mais importante, antes de escolher qualquer nome, pessoal, pesquisem disponibilidade de domínio na internet. Disponibilidade de domínio, que é site. Porque senão lá na frente você vai ter problema. Aí lá nas nossas aulas, lá na aula 13ª e 14ª, onde eu vou te mostrar como que você atrai clientes para a tua empresa de contabilidade, vai ser um pré-requisito, você já ter pensado nesse ponto importante. Então não tome nenhuma decisão de nome sem antes olhar essa parte inicial. Caso você tenha dúvidas relacionadas a esse assunto, eu já vi que tem algumas perguntas tanto aqui como no YouTube e eu espero muito poder te ajudar, poder te esclarecer. Vai colocando aqui enquanto eu vou dando uma olhada nas perguntas de como que eu posso te ajudar. Eu vi aqui que um colega perguntou, o Ademir, o que você acha de investidor para capital inicial e terceirizar departamentos que eu não domino? Então, duas perguntas importantes em relação a investidores para capital inicial. Eu acho válido se tiver investidores. O que você precisa, o que muita gente não entende de investidores é assim. Pensa no seguinte, se você tem o conhecimento técnico, se você quer montar a sua empresa de contabilidade, você tem toda a estrutura, mas nesse momento você não tem capacidade de montar, existe uma pessoa que quer investir por você, óbvio que você vai negociar questões de participações, quanto que vai ser para a participação de cada um. É importante, eu sempre carrego comigo uma frase muito importante, que muitas vezes é necessário você dar um passo para trás para você dar 2 passos para frente. Então você não pode enxergar um investidor só como aquela pessoa que vai investir no teu negócio, que vai ter uma retirada mensal. Você tem que pensar que naquele momento, talvez para você, é melhor dar 2 passos atrás, 1 passo atrás para dar 2 passos na frente. Então eu vejo o investidor relacionado, eu vejo com esses olhos. Se você achar que naquele momento é automaticamente impossível você iniciar com aquilo que você não tem nada, mas você tem todo o conhecimento, você tem toda a bagagem, você tem força de vontade de querer montar o teu negócio, na minha opinião, Eduardo, acredito que vale a pena se pensar e analisar as propostas de cada um. Sobre a terceirização de departamentos, eu acredito, na minha opinião, que não é viável, porque assim, eu nunca fiz, quando eu comecei também eu não fiz isso, mas eu penso o seguinte, passa uma impressão para o cliente que você não tem estrutura compatível para atender ele. Então imagine a situação, você terceiriza, por exemplo, o departamento pessoal, que a maioria das vezes é isso, né? Terceiriza o departamento pessoal para o fulano. Imagine eu como cliente, tendo você como meu contador,
Mas na hora de eu tirar dúvidas de departamento pessoal, eu vou ligar para o contador fulano de tal, para a empresa fulano de tal, ou para a pessoa fulano de tal. Mesmo que eu fale, né, que é o meu terceirizado, que ele que vai prestar o serviço, na minha opinião, não quer dizer que é a opinião verdadeira, eu acredito que não passa uma segurança para o cliente que está te contratando. Então, eu, Eduardo, não fiz e não faria essa situação. Lembrando, é a minha opinião, não quer dizer que é a verdadeira. Então, o que você pode fazer? Se isso for o último caso, o último do último caso, faça isso por alguns meses, mas já pensa que você tem que estudar, batalhar, se você não tem sócio, para trazer esse departamento para dentro de você. Não fique isso ad eterno lá com essas pessoas terceirizadas, porque isso pode passar uma impressão ruim para a pessoa que está te contratando, porque na minha opinião isso pode passar uma situação ruim para o cliente que está te contratando. Então essa é a minha opinião. Sobre o site eu já falei, site Workana no YouTube. Só mais um momento, quero montar. Quem não tem nenhuma experiência na área e quer montar, como faz? Eldo Souza. Passo a parte, assista. Nesse seu caso, eu te recomendo assistir esse desafio do 1 ao 21, porque eu tenho absoluta certeza que no 21/21 o teu conceito relacionado a não ter experiência ele vai mudar. Que eu te prometo, anote isso, assista do /1 ao /21 que você vai conseguir ter experiência, pelo menos uma noção de como que é montar o teu negócio contábil e você ter condições de conversar com cada cliente sobre cada departamento. Eu sei que essa é uma situação de muitas pessoas que querem ter o escritório contábil, mas ainda não conseguiram ter experiência nenhuma para empreender, para montar o teu escritório contábil. O que você tem que pensar nesse momento não pense isso como um grande obstáculo, pense isso como um obstáculo a ser vencido. Eu quero montar, quero ter experiência e não tenho. Como é que eu faço? Próximas aulas a gente vai falar, próxima aula, amanhã a gente vai falar como é que obtém experiência para montar o nosso escritório contábil. De que forma que eu posso agregar isso, de forma que eu posso ter isso. É a aula de amanhã, inclusive. Como eu vou te dar dicas e vou te mostrar também, de forma geral, como que você consegue vencer esse desafio, que eu tenho a plena certeza que é desafio de muitas pessoas que estão, inclusive aqui, que estão querendo assistir essas aulas diretamente comigo. Edna, boa noite. Eu acho que a maior dificuldade é captar clientes. Sim, foi uma das minhas maiores dificuldades quando eu comecei. Dei uma introdução a isso na aula de ontem e eu falei que eu ainda montei nessa parte de captação de clientes. Eu costumo dizer que o escritório contábil ele tem basicamente a pessoa que quer montar o escritório contábil tem três pilares muito fortes de dificuldade. A primeira é aquela pessoa que tem experiência, mas não tem coragem de empreender, coragem de queimar a ponte, coragem de dar um passo além. Existe a segunda pessoa que quer montar, mas ainda não consegue ter experiência para montar o teu escritório contábil. E existe a terceira grande dificuldade, que é depois que eu montei, como que eu faço a atração e captação de clientes. Então eu passei por isso, eu vivi isso, e o que eu fiz na época, e é aqui que eu estou compartilhando o que eu fiz, e que está dando bastante resultado, e que deu bastante resultado no meu negócio contábil. Quando eu comecei, fazendo um adendo das aulas que a gente vai falar lá na frente, mas respondendo a tua pergunta, quando eu comecei a minha empresa contábil, eu acreditava fielmente que a indicação era algo que eu iria sobreviver. Ou seja, eu ia abrir as portas da minha empresa contábil e os clientes iriam começar a aparecer. Só que eu abri as portas da minha empresa contábil e os clientes acabaram que não apareceram. Então, eu vivi essa dificuldade que você tem também. O que você tem que entender? O que eu fiz para vencer ela? Hoje, o poder das redes sociais, o poder da internet, ele tem um poder gigantesco de você atrair clientes. É o que eu faço aqui, diariamente, mensalmente. O que eu faço na minha empresa contábil é 90% dos meus clientes, dos meus faturamentos que eu tenho até hoje utilizando estratégias que eu tive que aprender na marra, porque
Eu acreditava que indicação ia sobreviver, não consegui, tive que buscar alternativas. Fiz vários treinamentos, faço parte de vários grupos de marketing que utilizam as redes sociais para atrair clientes. Só para dar uma adiantada aqui para você editar, tem Google, tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube, todas essas opções que você tem. Agora, já te respondendo, o que eu adianto é que muitas pessoas acham que essas redes não dão resultados. Por quê? Porque na maioria das vezes, 90% não sabem utilizar ela da maneira correta de como que ela pode trazer resultado. Por exemplo, o Google hoje tem uma fonte de resultado incrível, uma fonte fantástica que você pode explorar e que 1% dos contadores utilizam. Por quê? Porque não conhecem ou desacreditam que esse potencial tem. Então, muitas vezes a pessoa ainda monta o escritório contábil, não consegue ter resultado, mas ainda não busca conhecimento de como que você faz. Então, tem uma sequência de 4 a 5 aulas somente voltado de como que você faz para atrair clientes para a tua empresa contábil. Então, lembra que as nossas aulas são divididas por pilares. Esse é o último pilar. Primeiro eu preciso te preparar nessa parte inicial. Próximas aulas a gente já entra na parte técnica, onde vão ser 3 ou 4, 5 aulas só de conhecimento técnico, para depois mais 3 ou 4, 5 aulas só de conhecimento de como que você faz para atrair clientes. Não é só você que tem essa dificuldade, vários colegas têm também, e foi uma forma que eu encontrei para superar, e espero fielmente compartilhar tudo que eu faço, que eu aplico, para que você também tenha resultado aí, para você também que tenha resultado aí no teu escritório contábil. Mais uma pergunta antes que o Instagram corte a gente, porque tem tempo limitado. Alessandra, é possível abrir um escritório e trabalhar somente com terceirização? Você quis dizer terceirização, você terceirizando, né, esse serviço para outras pessoas. É mais ou menos um pouco parecido com a resposta que eu falei anteriormente. É possível, sim, claro que é possível. Você pode abrir só fazendo as terceirizações, mas eu te adianto, não sei se você já abriu ou ainda vai abrir, que na prática eu falo porque eu vivo isso na prática, na medida que você vai tendo, se você tem 1, 2, 5 clientes, 10 clientes, então 1 ou 2, 3, 5 clientes, até os clientes começam a entender, né? Que não, eu vou contratar o fulano, porque eu vou ajudar ele está começando, então ele entende esse processo de terceirização. Agora, aqui eu preciso te preparar para quando o teu negócio cada vez mais crescendo, e quando ele vai crescendo, eu acho que isso fica um pouco insustentável, nos mesmos motivos que eu falei anteriormente para o colega que me perguntou sobre terceirização. Então, o que você pode fazer? Mas aí eu te entendo, porque a maioria das vezes eu quero começar, mas tenho receio do investimento inicial, tenho meu emprego, tenho as minhas obrigações. Então, por isso que eu recomendo fielmente que você já comece a fazer estratégias de divulgações para que você tenha fonte de recursos, tenha fonte de rendas, oriundo também não só de contratos mensais, mas de outros serviços que você pode já ir oferecendo na tua empresa contábil. Isso também, pessoal, é uma parada que pouca gente consegue entender, pouca gente, só quem mesmo está no campo de batalha, como eu estou, para entender. Não, quando eu falo de divulgações utilizando o poder das redes sociais, a nossa fonte de receita não é necessariamente só honorários mensais lá com fechamentos. Existem outras várias possibilidades que você pode ter receita recorrente no teu escritório contábil sem ter contrato fechado mensal com nenhum cliente. São outros tipos de serviço que várias pessoas, eu vou te mostrar isso lá na frente, pessoas solicitam para a gente escritório de contabilidade. Então, mais importante, as perguntas de hoje foram essas. Lembrando que amanhã, desafio 3 de 21, espero cada um de vocês aqui. E recadinho básico, se você ainda não está no nosso canal do Telegram, aqui na bio do meu Instagram tem o link para você fazer parte e para você entrar e acessar esse canal. E lembrando, compartilhe essa live, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que estão querendo iniciar o teu escritório contábil, que você não vai só me ajudar, mas ajudar essas pessoas também que estão querendo ter teu próprio escritório. Foi mais uma vez, muito obrigado para você que está aqui, terça-feira, 8 horas da noite, já está chegando quase 9 horas, estou aqui compartilhando conteúdo e você também está dedicado nesse processo. Lembre-se, vamos chegar no 21/21. Eu espero cada um de vocês aqui. Um forte abraço e até amanhã na nossa próxima aula.